Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Podem sentar-se para os avisos. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu espírito e o teu próximo como a ti mesmo. Faz isso e viverás, diz nosso Senhor Jesus Cristo ao doutor da lei que lhe perguntou o que deveria fazer para conseguir a vida eterna. Nosso Senhor nos dá nessa passagem, como faz também em outras, o preceito da caridade, o preceito do amor a Deus e ao próximo. Nossa vontade, caros católicos, é feita para amar o bem. Nada melhor e mais justo, então, do que amar o sumo bem, o bem infinito, perfeito, que é Deus. E sendo Ele o sumo bem, devemos amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito. Devemos amá-lo inteiramente, sem reservas, sem condições. Devemos amá-lo com generosidade e grande intensidade. Não devemos amar a Deus com tibieza ou mediocridade, dividindo o nosso coração entre Deus e o que não nos leva a Ele. Não devemos dividir o nosso coração entre Deus e o mundo. Não pode haver acordo entre Cristo e o mundo, entre Cristo e Belial, entre Cristo e a mediocridade. Deus não nos pede que o amemos o mínimo para nos salvar, mas Ele pede que o amemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito. Não devemos, então, nas nossas ações, permanecer simplesmente no limite do que é bom, na tibieza, na mornidão ou no mínimo necessário. É arriscado viver sempre no mínimo, no limite, e aquele que ama o perigo perecerá pelo perigo. É preciso, então, caros católicos, amar a Deus inteiramente, fazer a vontade dEle com grande generosidade e alegria profunda da alma, mesmo quando a vontade dEle manifestar-se por meio de cruzes. O sumo bem, a bondade infinita, a beleza incriada, a vida e nosso Salvador deve ser amado inteiramente. Todavia, caros católicos, a caridade não se refere unicamente a Deus. Ela se refere também a outras coisas, pois o amor a Deus nos faz amar tudo o que pertence a Deus e nos faz amar tudo aquilo em que se reflete a sua bondade. Assim, por amor a Deus, devemos amar a nós mesmos, devemos amar o nosso próximo, os anjos, os santos no céu, devemos amar o nosso corpo e mesmo as criaturas irracionais. Justamente, devemos amar essas coisas com amor de caridade, isto é, com o amor que se dirige a Deus. Devemos amar a Deus, que é o sumo bem, e devemos amar em Deus tudo aquilo que pode participar da bondade perfeita de Deus no céu, ou que pode nos ajudar a alcançar o céu. Em primeiro lugar, caros católicos, devo amar a mim mesmo com amor de caridade. Inclusive, nosso Senhor diz que devo amar ao próximo como a mim mesmo, o que supõe que amo a mim mesmo com amor de caridade. Pertenço a Deus, fui criado por Ele, devo tudo a Ele. Fui criado para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo, e para participar de sua felicidade eterna e perfeita no céu. Devo então amar-me com amor de caridade, isto é, de modo que possa alcançar a felicidade eterna. Em todas as minhas ações, devo fazer aquilo que me dirige a Deus, e assim terei um amor ordenado por mim mesmo. Amar a mim mesmo não é fazer o que mais me agrada, nem me fazer pequenas concessões que vão contra Deus.
Amar-me a mim mesmo é buscar e agir para o meu verdadeiro bem, que é Deus, o céu. O pecador, longe de amar a si mesmo, ao seguir a sua vontade, contra a vontade de Deus, é o pior inimigo de si mesmo. Na verdade, o pecador, sem se dar conta disso, odeia a si mesmo, pois age para a sua própria ruína. O pecador deseja e faz o mal para si mesmo, afastando-se de Deus. Devemos, caros católicos, buscando a virtude, fazendo a vontade de Deus em todas as coisas, amar-nos a nós mesmos e não nos tornarmos inimigos de nós mesmos pelo pecado. Essa caridade para comigo mesmo me obriga, então, a evitar qualquer pecado, por menor que seja, ainda que isso custe a minha vida. A caridade para comigo mesmo me obriga a procurar com todo o empenho o desenvolvimento da vida sobrenatural na minha alma até alcançar a vida eterna e até alcançar a perfeição ainda nessa vida. Em seguida, devemos amar o nosso próximo com amor de caridade. Devemos amá-lo porque também o nosso próximo pertence a Deus. Foi criado por Ele para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo. Devemos amar o nosso próximo porque Ele é capaz de participar da vida divina no céu, de salvar-se. Devemos amar o nosso próximo enquanto ele pode dirigir-se a Deus. E o nosso amor consiste precisamente em desejar e em ajudar o nosso próximo para que ele alcance o céu, pela fé e pelas boas obras. Amar o próximo por qualquer outro motivo distinto de Deus não será amor de caridade, mas amor simplesmente natural. E a caridade para com o próximo, caros católicos, tem também uma ordem. Devemos, claro, amar todos os nossos semelhantes que ainda são capazes da salvação, mas devemos amar mais aqueles que nos são mais próximos, nossos pais, filhos, pessoas com quem convivemos mais frequentemente. É importante ressaltar que o primeiro próximo do marido é sua esposa e seus filhos, que o primeiro próximo da esposa é seu marido e seus filhos, que o primeiro próximo de um filho são seus pais e seus irmãos. Em nenhuma hipótese a caridade para com o próximo pode ser um pretexto, porém, para causar dano para a minha própria vida espiritual. Seria contraditório querer aproximar o próximo de Deus e, ao mesmo tempo, isso me levar a ofender a Deus. O bem espiritual do próximo exige, às vezes, que sacrifiquemos até mesmo a nossa vida corporal, mas jamais que eu sacrifique a graça, a união com Deus. Entre os nossos próximos, caros católicos, devemos amar com amor de caridade mesmo os pecadores. Não podemos nem devemos amá-los enquanto são pecadores, pois enquanto pecadores são inimigos de Deus e colocam voluntariamente obstáculo à própria salvação. Os pecadores, enquanto pecadores, são dignos da ira de Deus e não são, portanto, dignos do nosso amor. Todavia, devemos amá-los porque ainda são capazes de se arrepender de seus pecados, de reparar por eles, de se unirem a Deus. Portanto, o amor para com os pecadores deve ser justamente em vista do verdadeiro bem deles, que é a conversão a Deus e o abandono dos pecados. Amar os pecadores não é deixá-los acomodados em seus pecados ou compreender os pecados deles. Amar os pecadores é ajudá-los da melhor maneira possível para que se tornem amigos de Deus. Por outro lado, não podemos amar com amor de caridade os demônios e os já condenados, precisamente porque estão definitivamente separados de Deus e são inimigos dele, incapazes de arrependimento. São, claro, criaturas de Deus,
mas refletem a justiça divina na morte eterna pelos castigos que recebem. Estão obstinados no mal. Amá-los seria equivalente a odiar a Deus e rechaçar a sua justiça perfeita. Entre os nossos próximos, caros católicos, que devemos amar com amor de caridade, estão incluindo ainda os nossos inimigos. Quer dizer, aqueles que nos desejam, ou que nos fizeram, ou que nos fazem algum mal. Não devemos amá-los enquanto são nossos inimigos, pois seria amar a própria maldade deles. Mas devemos amá-los como capazes de participarem da vida divina. E devemos estar dispostos a ajudá-los nisso, se a nossa ajuda se revela realmente necessária. Devemos ajudar mesmo os nossos inimigos, se nossa ajuda se revela necessária. Portanto, quando rezamos pela salvação de todos, pela conversão dos pecadores, não podemos nunca excluir os nossos inimigos, mesmo se não estamos obrigados a citá-los particularmente. Seria pecado mortal excluir nossos inimigos das orações comuns ou não corresponder, por exemplo, com uma saudação de bom dia. Somos obrigados a esses atos comuns de caridade que são dados a todos os homens. Devemos então dá-los mesmo aos nossos inimigos. Não somos obrigados, porém, a atos particulares de caridade que não se fazem com todos, a não ser que esse ato seja necessário quando o nosso inimigo se encontra em perigo sério para a sua alma ou para o seu corpo. Devemos então, caros católicos, amar com amor de caridade mesmo os nossos inimigos. Devemos ainda amar com amor de caridade os anjos e os santos no céu, pois já participam da vida divina, já estão definitivamente unidos a Deus e são seus amigos íntimos. Nada mais natural que os amemos com grande caridade. Devemos também amar as almas do purgatório, que já estão unidas a Deus, e a bem-aventurança eterna para elas é apenas uma questão de tempo. Devemos amar ainda, caros católicos, com amor de caridade, o nosso corpo. Ele é obra de Deus e, unido à nossa alma, forma o nosso ser. Não somos um mero animal, porque temos uma alma espiritual capaz de conhecer a verdade e amar o bem, capaz de conhecer a Deus e amar a Deus. Não somos anjos, porque temos um corpo unido à nossa alma e que a ajuda em nossas funções. Somos corpo e alma, somos animais racionais. Devemos amar nosso corpo na medida em que ele coopera para a nossa salvação. E amar o nosso corpo é exatamente saber usá-lo devidamente para praticar o bem e evitar o mal. Assim, a mortificação cristã, necessária para subjugar algumas tendências desordenadas do nosso corpo, que existem em virtude do pecado original ou de nossos maus hábitos, não é um ato de ódio ao nosso corpo ou de desprezo para com o nosso corpo, mas a mortificação é um ato de amor ao nosso corpo para que ele possa realmente servir a Deus. Finalmente, caros católicos, devemos amar com amor de caridade as outras criaturas, as criaturas irracionais. Devemos amá-la enquanto são bens que podemos utilizar para a glória de Deus, para auxiliar na nossa salvação e na salvação de nosso próximo. Devemos amá-las na medida em que nos ajudam a melhor servir a Deus. Deus criou todas essas coisas para que o homem as utilizasse bem, isto é, com verdadeira caridade, ordenando-as a Deus, utilizando-as, enfim, para servir melhor a Deus. Assim, podemos compreender um pouco melhor o preceito da caridade e a sua ordem. Em primeiro lugar, devemos amar a Deus, sumo bem e fonte de toda a bem-aventurança. Em seguida, devemos amar a nossa alma, capaz da bem-aventurança eterna. Depois, nosso próximo, também capaz da salvação eterna.
os anjos e santos no céu, bem como as almas do purgatório, mas não podemos amar aqueles que já estão condenados. Entre os nossos próximos estão também os pecadores e nossos inimigos, que devemos amar com caridade. Devemos amar o nosso corpo e as outras criaturas. Mas devemos sempre nos lembrar, caros católicos, a caridade dirige tudo para Deus, para servir a Deus, para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.